2 segundos só. Isto é falta de condições de trabalho. Ouviste? Até isso vai mudar. O Férico é que falhou. Olha que é uma falha muito grave. Acho que vais ter que refazer o programa todo. Eu estou a gravar, não sei se vocês sabem. A Ana Alcântara é muito simpática. Tem dias, não é? Tem dias. Então vamos começar. Ora, boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes. Gostaria de vos dar aqui nota da escolha do local para apresentarmos este plano estratégico para o nosso concelho, de Torres Vedras. E o Castelo, porquê? Porque tem uma localização estratégica e nós, obviamente, vamos apresentar um plano estratégico. Nós não vamos apresentar um plano eleitoral para 4 anos. Estamos aqui a apresentar um plano para 4, para 8, para 12 e, inclusive, temos medidas até 2050. E porque o Castelo é fundamental para a revitalização do centro histórico. E, na nossa opinião, precisa urgentemente de um plano de intervenção para que possa ser mais vivido e para que os torrenses possam vir com frequência ao Castelo. Inclusive apresentámos uma proposta, concurso de ideias para a revitalização do Castelo, que foi chumbada. Portanto, daí a nossa escolha, porque acho que é um momento importante e marcante, porque desde o século passado que não existe um plano estratégico para o nosso concelho. E nós, face a todo o trabalho que desenvolvemos nos últimos 4 anos, de visitas às freguesias, visitas sistemáticas, de procura de contributos, de conversa com as pessoas, vindo de tantas propostas da população que nos fizeram chegar, de todos estes contributos que tivemos e depois destes últimos meses em que esta maravilhosa equipa que tenho o privilégio de liderar, de trabalho, muita perseverança na apresentação das nossas ideias e como vocês sabem, tive a felicidade e o privilégio de ter uma equipa de excelência, de pessoas que têm todas elas a sua profissão, as suas competências e em cada uma das áreas que são para nós estratégicas para o nosso concelho. Portanto, tive essa felicidade de escolher esta equipa, de podermos ter pessoas competentes, credíveis e de confiança que não foram impostas por ninguém, e isso dá-nos uma liberdade enorme e conseguimos felizmente apresentar este plano estratégico. Eu diria que nunca foi feito nada disto em Torres Vedras. Este é um plano programado com antecedência, com uma forte componente de democracia participativa, que é o que se pede e o que nós nos propusemos a fazer, que está, e vocês poderão consultar porque já foi apresentado, e a todos os que nos acompanham, desde as 3 da tarde que está online. É um programa que está dividido em várias áreas, que passo a citar, desde a governação, à cidadania e associativismo, à saúde, à educação, inclusão e desenvolvimento social, à juventude, ao urbanismo, habitação e mobilidade, à cultura, património e cultura, património cultural e turismo, à economia e competitividade, ao ambiente e o bem-estar animal, ao mundo rural, ao mar e costa atlântica, ao desporto, à proteção civil e segurança, e depois tem aqui um capítulo sobre Santa Cruz, que é a nossa âncora no litoral, embora tenhamos propostas para todos os nossos 20 quilómetros de costa. Dizia eu há pouco que apresentámos durante este mandato cerca de 117 propostas. Algumas acolhidas, outras nem por isso, e outras chumbadas. E todas elas estão vertidas neste plano e, como vos disse, foram acrescentadas muitas outras propostas vindo de muita gente. Isto é um somatório de pensamentos de torrienses, foi um somatório de ideias simples e foi, de facto, um somatório de ideias com grande visão estratégica para o nosso concelho. Algo que vos queria deixar. Todas as medidas que aqui estão, e estamos a falar, esta versão que estamos a apresentar é uma versão resumida do nosso plano. Nós temos um plano que está na internet e já está no nosso site, que tem mais de 600 propostas, e nessas propostas é sempre medido o impacto orçamental,
é sempre medido o legado, a sustentabilidade ambiental e o impacto que tem na juventude. E em que prazo de discussão, porque muitas delas, como vocês sabem, é muito difícil conseguir concretizar dentro de um mandato de 4 anos. Isto é um mandato em que nós, nos primeiros 6 meses, vamos ter que fazer uma avaliação daquilo que está ou ocorre na Câmara Municipal e depois, obviamente, a partir daí, delinear a estratégia a nível de prioridades e daquilo que nós nos propusemos a fazer caso tenhamos a felicidade de vencer e o privilégio de vencer as eleições. Apresentamos também, de uma forma muito transparente, aquilo que será a competência de cada um de nós, caso vençamos a Câmara. Nós temos já a dizer, e está neste plano, qual é a área de intervenção de cada um de nós. E a seguir, depois de eu apresentar este projeto, irei passar a palavra a cada um dos meus companheiros, que com eles fizemos este plano, e como vocês já perceberam, estamos todos lado a lado, não há ninguém à frente e ninguém atrás, e tem sido de facto um privilégio termos conseguido apresentar este programa. Apresentava-lhes para já o processo. Nós viemos para mudar o processo político e a forma de governar este Conselho. E começamos por aquilo que nós chamamos, e já há 4 anos defendemos esta ideia, que é as freguesias sede conselho. Aquilo que nós queremos para o nosso território está muito ligada à democracia participativa. Nós queremos estar um mês inteiro em cada freguesia, durante 2 vezes por mandato, durante estes 4 anos, em que durante esse mês estamos em contacto com a população, em contacto com as associações, em contacto com as empresas, fazemos levantamentos, recolhemos dados para a nossa base de dados municipal, para podermos decidir bem e melhor, e a partir do momento em que estamos de saída desse mês, fazemos lá inclusive também as 2 reuniões públicas de Câmara, a pública e a privada de Câmara, e quando saímos dizemos às pessoas o que é que vai acontecer para os próximos 2 anos naquela freguesia, que investimentos vamos fazer, que problemas é que vão ser resolvidos, e 2 anos depois voltamos lá, para prestar contas. Nós somos obrigados, como gestores públicos, e obviamente temos que servir e proteger as pessoas, e somos obrigados a prestar contas a toda a população, daquilo que fizemos e daquilo que não fizemos, porque temos de ter a coragem e a vontade de dizer, quando não conseguimos concretizar, de poder dizer às pessoas que não concretizamos e porquê. É esse um dos nossos, uma das grandes virtudes deste programa, deste plano estratégico, é de facto esta mudança no processo político e da forma de governar este Conselho. Estamos muito convictos que aquilo que está aqui, em todas estas áreas, vai fazer com que Torres Vedras entre finalmente no século XXI. Temos assistido a uma gestão muito parada do nosso Conselho. Torres Vedras está parada já há muitos anos, há uma gestão com uma grande burocracia, e nós queremos de facto mudar toda a visão que existe neste momento e tudo o que está a acontecer, que não é bom para ninguém. Nós temos que começar a fazer comparações de Torres Vedras com os grandes municípios deste país, com Lisboa, com Cascais, com Oeiras, e não estarmos a comparar com o devido respeito com todos os municípios que nos acompanham no Oeste, obviamente, mas não nos podemos comparar com estes municípios. Temos que pensar um pouco mais à frente e temos que pensar com uma visão, de facto, agregadora e uma visão de excelência para o nosso Conselho. É isso que nós procuramos, é a excelência e de fazer com que Torres Vedras, como disse há pouco, entre rapidamente no século XXI. Agora, eu iria passar a palavra ao Diogo. O Diogo foi quem coordenou todo este projeto e depois cada um de nós irá falar um pouco sobre as áreas que cada um tem na sua competência e, obviamente, no fim estaremos disponíveis para qualquer resposta, para a pergunta da vossa parte. Muito obrigado. Muito obrigado. Sérgio, Rita, Bárbara, Rui, Pedro, tem sido um privilégio trabalhar com todos. Eu tive o privilégio e a honra de coordenar este programa que resulta de não só muitas propostas que apresentámos ao longo de todo o mandato, em todas as sessões de Câmara apresentámos propostas, como também de propostas apresentadas pelos deputados na Assembleia Municipal, pelos nossos companheiros nas juntas de freguesia, e o resultado não podia ser outro senão uma coisa deste tamanho. E quem se perguntar, mas que horror, que coisa tão grande, a última vez que se fez um plano estratégico da cidade foi em 1996. Costuma-se dizer que a Câmara, qualquer poder público, não chega a tudo. Pois não. É preciso estabelecer prioridades. E por isso é preciso um processo. O que nós fizemos com este programa foi pegar nas ideias que nos foram chegando às centenas, algumas delas de especialistas em áreas como a saúde,
como o mundo rural, como a economia, como o desporto, como a juventude, e pôr sobre cada ideia uma grelha, uma matriz, que está aqui explicada. Nas primeiras 20 páginas deste calhamaço explica-se como é que o que viemos fazer e explica-se como é que este programa pode ser consultado. Porque isto é um documento, obviamente, de consulta, dependendo da área de interesse. E que matriz é essa? É a tal mudança do processo político. É dizer qual é a proposta, dizer qual é a âncora, qual é a base, o programa, a iniciativa ou a ação que vai ser desenvolvida para executar essa proposta, mas depois, sempre em todas as propostas, os objetivos que se pretende prosseguir, os compromissos que esta equipa assume executar e depois o impacto, como disse o Sérgio, orçamental, em primeiro lugar, porque os recursos não são finitos, ambiental e na juventude, porque a juventude, como aqui vão ler no capítulo da juventude não é o futuro, a juventude é o presente. E a juventude está a deixar o nosso concelho. Apesar de termos aumentado a população, estamos a baixar a taxa de natalidade, o que quer dizer que nascem menos jovens do que as pessoas que morrem. Portanto, esse é mais um jogo de espelhos que nos andam a contar e nós precisamos reter os nossos jovens. Quem desce as ruas da cidade atualmente vê gerações mais novas que andam no ensino secundário, e vê pessoas da nossa idade, 50 ou mais, mas não vê o intervalo daqueles que deviam ser a principal força motriz do nosso concelho. E é esse o nosso objetivo, é transformar esta história, é mudar esta realidade. Nessa grelha, nessa matriz que pusemos sobre cada ideia, cada iniciativa, cada proposta, tem dois elementos muito importantes. Um é qual é o grau de prioridade. Podemos acudir imediatamente ou não? E aí, uma das razões de base que me levou pessoalmente, e julgo que todos nós, não era fácil reunir uma equipa destas, que me reuniu ao lado do Sérgio, foi porque o Sérgio é uma pessoa de palavra dada e palavra honrada. Não diz que vai fazer, ou que deseja fazer, ou que já está a pensar em fazer. Não, é uma pessoa que diz que vai executar e quando. E cumpre essa palavra. E isso é uma coisa que é muito rara na gestão autárquica deste concelho. De resto, veja-se que do PDM, 80% das medidas das obras que deviam ter sido feitas, elas não estão concluídas. Como dizia o Pedro Miranda ontem, no debate da juventude, é como ir fazer um exame, ter 10 perguntas para responder e só responder a 2. Portanto, é que nem entra no sofrível. Portanto, a prioridade é o elemento central deste programa. E depois, a execuibilidade, que é uma palavra, como nós temos uma língua muito especial, é uma palavra difícil. A execuibilidade é que como é que eu vou executar isto? Em que prazo é que eu vou executar isto? E aqui temos prazos de 4 anos, de 8 anos, 12 anos, 15 anos, até 2050. Porque há medidas que têm que ser feitas com planificação. Por isso, era de alguma forma chocante para nós estarmos a trabalhar num programa eleitoral apenas a 4 anos. Porque o facto de ter existido apenas um programa estratégico para o desenvolvimento do Concelho de 1996 obrigava esta equipa a pensar estruturadamente sobre o desenvolvimento. Aqui para o Castelo, nós não propomos que haja uma reabilitação do Castelo em 4 anos. Nós propomos que nestes 4 anos se trabalhe um concurso de ideias, se trabalhe o tema e que se desenvolvam e se discutam as opiniões. É preciso desencadear isto em várias áreas. Portanto, para aquelas pessoas que têm dúvidas, perguntam como é que os senhores vão executar isto, consultem as fichas. Elas, 95% delas têm 2 páginas. Portanto, ninguém pode dizer que quer saber uma ideia sobre um assunto ou outro e não consigo perceber. Não, está cá. E está cá com os compromissos assumidos. Depois tem uma coisa diferente, que é, nós, para além de termos recebido ao longo do tempo muitas ideias sobre Santa Cruz, porque Santa Cruz é obviamente a âncora da nossa costa litoral, não é que não haja costa, que obviamente temos um capítulo só sobre mar e costa atlântica e temos que ter uma relação diferente com o mar, tal como Lisboa, com a Expo 98, trouxe o rio para dentro da cidade, nós queremos trazer o mar para dentro da história do concelho. Mas Santa Cruz é diferente e, portanto, o que é diferente tem que ser tratado de maneira diferente. E, nessa medida, nós temos aqui, também fruto de um evento que organizámos, muito participado em Santa Cruz a nossa onda, ideias de todo o lado. E este programa tem ideias da esquerda à direita, independentes, de todas as cores e feitios. O único critério que obteceu foi uma grelha
uma grelha de coerência com aquilo que são os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que queremos para a cidade. Sem dourar a pílula, sem dizer que é possível resolver com passos de mágica, e vocês vão perceber isso através das intervenções que vão ouvir dos nossos colegas. Para concluir, nós temos uma oportunidade histórica de mudar o processo político, de, em vez de pôr todos a dizer que vamos fazer e que vai acontecer e de arrastar os pés, de iniciar uma jornada nova, com esperança, com boa disposição. Foi com isso que nós fizemos isto. Ninguém andou zangado, triste ou amoado ou cansado a fazer isto. Foi com entusiasmo, com alegria, com esperança. E é isso que nós queremos para a cidade de Torres Vedras, para o nosso concelho, que é um concelho muito especial, não só no panorama nacional, mas europeu. É um dos sítios mágicos que podemos transformar para melhor, para aqueles que aqui vivem, para aqueles que nos visitam, mas sobretudo para os jovens. Sobretudo para lhes dizer, não, isto não é o melhor sítio da cidade, não é a estação da rodoviária, o terminal rodoviário para vocês irem embora. Os melhores sítios do concelho estão espalhados por estas aldeias, estão espalhados por este concelho. E é isso, com a cidade, com o modelo freguesia de concelho, que nós vamos fazer. Aproximação às pessoas com propostas concretas. Façam a vossa avaliação, façam o vosso juízo e ajudem este concelho a mudar de história. Porque esta é também uma oportunidade. É uma oportunidade como é o campus de excelência de medicina no Barro, que desde 2019 que está assinado um protocolo e estamos em 2025 e muito lentamente avança e tem que avançar porque é estruturante para o concelho, como o novo Hospital do Oeste, onde vemos a nossa voz diluída por um mar de dúvidas, quando 10 dos 12 municípios aprovaram em Assembleia Municipal esmagadoramente a localização no Bom Barral, na fronteira com o nosso concelho. Portanto, nós temos que parar de arrastar os pés, agarrar esta oportunidade histórica, e é um privilégio, eu julgo que não é só para ti, Sérgio, para todos nós, temos conseguido entregar este projeto e agora deixamos ao juízo dos cidadãos e esperando que mereça a vossa confiança. Obrigado, Diogo. Passaria agora a palavra à Rita. Então, boa tarde a todos. Só renovar estas palavras de confiança e de privilégio. Realmente tem sido uma caminhada sem fim, muitas horas de trabalho, mas, como dizia o Diogo, com muita boa disposição, muita crença naquilo que estamos a fazer, muita vontade de participarmos na mudança do nosso concelho. Como o Sérgio disse, eu vou dar-vos algumas pistas relativamente à área da saúde, à área da educação, inclusão e desenvolvimento social. Consultarão certamente todas as medidas, mas há aqui algumas coisas que não podemos deixar de dizer. O nosso concelho enfrenta urgência no que diz respeito à saúde a 3 níveis. Nós temos urgência em aproximar os cuidados de saúde das pessoas, temos urgência em valorizar os profissionais e urgência em apoiar quem cuida. E neste sentido é incontornável falarmos dos incentivos à fixação dos médicos. Muita tinta tem corrido sobre este assunto. Nós sabemos que não é uma competência da autarquia, mas é uma responsabilidade da autarquia cuidar e proteger as pessoas. E, portanto, temos que tudo fazer para garantir a universalidade deste serviço a toda a gente. Também penso que todos temos bem consciência que praticamente metade dos torrienses não têm médico de família. E, portanto, isto é um assunto que nós temos que resolver. Como diz o Diogo, temos que deixar de arrastar os pés. Há bons exemplos de como um plano de incentivos pode funcionar. Nem sequer precisamos de ir longe. Aqui no nosso concelho, numa pequena freguesia, nós temos um médico de família, que foi uma médica de família, aliás, é uma senhora, foi cativada e foi-lhe oferecido condições para que se fixar. E com isso serve a população daquela freguesia. Portanto, não é preciso inventar a roda, é preciso meter-nos a caminho. E é certamente isso que nós vamos fazer. Este nosso projeto mostra precisamente a vontade e o conhecimento que já construímos sobre a forma como temos que nos pôr a caminho. E quando falamos em fixar médicos, também temos que ter noção de que não estamos só a falar de benefícios e incentivos, nomeadamente financeiros. Nós temos que ter noção que os médicos de família, os médicos de saúde, de medicina geral e familiar, são pessoas altamente qualificadas que não querem trabalhar sozinhos
Eles querem trabalhar em rede, querem trabalhar em equipa, querem ter um conjunto de pessoas com eles e cabe à autarquia também criar condições para que isso possa de facto acontecer e que eles tenham condições, quer de espaços físicos, quer organizacionais, para poderem querer ficar no nosso concelho e para que isso poderem querer fixar. Isto passa naturalmente por construirmos as unidades de saúde familiar que estão em falta e temos que pôr em prática um modelo moderno e eficiente de proximidade com as pessoas e é isso que estamos preparados para fazer. Relativamente ao novo Hospital do Oeste, o Diogo já falou, está na altura de tomar uma decisão e há aqui um aspecto que eu gostava de realçar. Eu penso que o que esta equipa tem, e confiamos muito no Sérgio para isto, é a capacidade de liderança, capacidade para influenciarmos as decisões que são tomadas ao nível do Governo e ao nível da Administração Central. Não temos que ter medo, não temos que ter receio, não temos que ficar para trás. Nós temos capacidade e temos conhecimento para irmos em frente, para exigir respostas e para sermos parceiros neste grande processo que é construirmos um futuro melhor para o nosso concelho e, consequentemente, para o nosso país. E essa capacidade de influência atravessa todo o nosso programa, porque nós não vamos conseguir fazer isto sozinhos. E vamos nos basear muito nela para conseguirmos efetivamente fazer com que as coisas aconteçam em Torres Vedras. Eu penso que é isso, se calhar, uma das marcas que nós vamos deixar. Nós vamos deixar esta marca que é, nós vamos influenciar politicamente as decisões que são tomadas e que envolvem os torrienses e o nosso concelho. Ainda no âmbito da saúde, e porque nós precisamos que as pessoas tenham acesso à saúde, mas precisamos também de cuidar daqueles que garantem que os mais vulneráveis têm todos os dias um acompanhamento digno. Estou a falar dos cuidadores informais. Nós temos que valorizar uma rede de cuidadores informais. Temos que lhe conseguir dar formação, acompanhamento psicológico, acesso a apoios sociais, porque estas pessoas merecem toda a consideração e são um parceiro fundamental também das estruturas de saúde. Depois, rapidamente, até porque as áreas são muitas e o programa é muito extenso, gostava de vos deixar uma palavra também sobre a educação. Nós acreditamos que a educação é um meio muito poderoso para promovermos a coesão social e a coesão territorial. E para isto nós temos que garantir 4 coisas. Temos que garantir o acesso de todos, temos que garantir a inclusão de todos, temos que garantir condições para o sucesso educativo de todos e temos que garantir ambientes educativos que promovam o bem-estar também de todos. Porquê que esta questão é muito importante de ser aqui focada? Porque nós temos uma nova Carta Educativa. A Carta Educativa 2535, se tiveram a oportunidade de explorar minimamente, ela prevê a necessidade de serem construídas 7 novas escolas, ampliadas 5 e grandes requalificações em 12. Ora bem, como diz o Sérgio, se continuarmos a arrastar os pés e a fazer 2 escolas por mandato, vamos ter que esperar 16 anos. E nem estamos a falar ainda das ampliações e das requalificações. Portanto, o que é que nós temos? De que é que nós precisamos? Precisamos de um plano, precisamos de um calendário e precisamos de capacidade técnica e política para influenciar as decisões ao nível do governo e, obviamente, para captar investimento e financiamento. E é isso que vamos fazer. Deixava aqui uma nota, quando falamos em escolas, deixava aqui uma nota mais ao lado humano daquilo que são as escolas. Há um grupo de pessoas sem as quais as escolas não funcionam, que são os auxiliares de ação educativa. E nós precisamos e vamos valorizar esta carreira, vamos investir a sério na formação destas pessoas, vamos libertá-las das tarefas regulares de limpeza, contratamos serviços externos para isso, e vamos permitir que elas se foquem naquilo que é importante, que é o apoio aos alunos, aos docentes e às famílias. E, portanto, é algo que temos muito bem estruturado e que vai arrancar desde logo. Depois temos uma palavra, temos um concelho muito diverso. Falamos muitas vezes da inclusão. A inclusão às vezes parece que é um chavão, uma palavra bonita que se diz e depois ninguém sabe muito bem como é que se materializa. Nós temos formado um grupo de trabalho com pessoas que têm deficiência. E este grupo de trabalho vai concluir um programa abrangente que se chama Município Mais Inclusivo e que tem um objetivo de reforçar a inclusão, a autonomia
e a participação plena das pessoas com deficiência. Porque estas pessoas são pessoas como nós, com pleno direito e com plena vontade de participar e de fazer parte da nossa comunidade, e nós vamos colocá-las nesse lugar. Depois, entrando aqui um bocadinho na área social, há aqui uma questão à qual nós não podemos fugir. É um flagelo que nós temos no nosso concelho, tem a ver com a falta de berçários e de creches. Nós temos muitas freguesias que não têm esta oferta de valência da primeira infância. Temos famílias que se debatem com a necessidade de um dos pais ter que abandonar o seu emprego, a sua carreira, para tomar conta dos seus bebés, das suas crianças. E depois temos a necessidade de fixar as pessoas nas freguesias. Porque não só temos freguesias onde esta oferta não existe, como depois temos freguesias onde esta oferta existe, mas está absolutamente sobrelotada. Como sabemos, as filas de espera são enormes e o que nós precisamos é garantir que em cada freguesia esta oferta existe. Nós precisamos de fixar estas pessoas nas freguesias, na sua freguesia. A fixação das pessoas é fundamental porque elas são o motor do desenvolvimento económico e social dessa freguesia. As crianças têm que crescer lá, têm que ser educadas lá, e é só assim que nós conseguimos revitalizar as nossas 15 freguesias e este projeto das freguesias 7 concelho vão-nos permitir também ter uma ideia muito clara do trabalho que há para fazer neste sentido. E depois chegamos à parte em que as pessoas mais precisam de nós. Nós sabemos, o Diogo fez essa referência, nós temos um concelho envelhecido. Quem sai aqui e anda um bocadinho, uns metros para o lado, nas nossas freguesias, nas nossas localidades, nos nossos pequenos casais, encontra muitas pessoas sozinhas, em absoluto isolamento. Nós temos pessoas que vivem em casas sem água, que vivem em casas sem luz, mas depois o que é interessante é que não querem sair de lá. E nós temos um lema e temos um objetivo que é evitar e retardar a institucionalização. O que é que precisamos de fazer para conseguirmos isto? Temos que reforçar o apoio domiciliário, temos que garantir que as casas destas pessoas têm condições de habitabilidade para lá poderem ficar, temos que ter um programa para promover a sua autonomia e a sua saúde e temos que o estimular à participação comunitária. E eu penso que aqui as atividades intergeracionais podem ser muito interessantes. Nós temos falado com muitas pessoas isoladas. Elas vêm à janela porque têm, naquela semana, se calhar é a única pessoa com quem vão falar. E nós percebemos isto. Estas pessoas precisam muito que nós promovamos a sua autonomia, porque senão elas vão ficar cada vez mais fechadas e cada vez mais isoladas, e precisamos também de promover a sua saúde e temos também um plano para isto. Depois finalmente, chegamos às vezes ao ponto em que é preciso mesmo institucionalizar um parente nosso. E aqui temos um lema. Nós temos que garantir que cada uma das nossas pessoas pode envelhecer perto dos seus. É desumano fazer com que as pessoas, no fim da sua vida, depois de tudo terem dado, são entregues a um lar, numa freguesia que não é a sua, longe dos seus, longe da companhia das pessoas que lhes são próximas. E isso é qualquer coisa que nos constrange e que é uma dor de coração. O que é que temos que fazer? Também temos devidamente programado. Vamos criar uma rede de lares em todas as freguesias. Nós temos que regularizar equipamentos que são existentes e que não estão em condições. Temos que dar incentivo à criação de novas unidades nessas freguesias mais carenciadas. Temos, obviamente, que fomentar as parcerias público-privadas para conseguirmos de forma sustentada e progressiva estender esta rede de cuidados. E claramente, e temos sentido isso muito, precisamos de dar apoio técnico às instituições. E temos que os ajudar na questão dos processos de licenciamento. Isso é um campo da Bárbara, que certamente também irá referir, mas que mostra bem aquilo que nós pretendemos, que é, no final dos seus dias, que estas pessoas possam estar com os seus. Eu penso que é o mínimo que nós podemos fazer por aqueles que sempre cuidaram de nós. Obrigada. Obrigado, Rita. Passava agora a palavra à Bárbara. Muito boa tarde. Antes de mais, e tal como a Rita também já referiu, sinto-me lisonjeada de pertencer a esta equipa, que é liderada pelo Sérgio Galvão, uma pessoa que muito respeito, e para além do Sérgio, todos os outros membros da equipa. Muito obrigada, Sérgio, e muito obrigada, colegas.
Eu vou fazer aqui assim uma breve introdução e explicar um pouco daquilo que é o meu percurso profissional. Vocês vão entender o porquê da necessidade que tenho de o fazer. Eu sou arquiteta, comecei a minha atividade profissional na EPUL, para quem não sabe, a Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, remonta já a 2004, onde tive cerca de 9 anos. Quando, posteriormente, integrei os quadros da Câmara Municipal de Lisboa, onde passei por várias áreas, do planeamento à gestão urbanística, passando também pela área da reabilitação urbana. Dediquei-me à arquitetura, posteriormente, como profissional liberal, e neste âmbito tive também a oportunidade de desenvolver projetos com finalidades muito distintas e âmbitos distintos também, e de interagir com muitas câmaras municipais, inclusivamente com a Câmara Municipal de Torres Vedras. Recentemente fui convidada para integrar um projeto extraordinário de reconversão urbana enquanto gestora de empreendimento, portanto, na Carris, onde ainda permaneço. Eu exponho-vos o meu percurso profissional para que percebam que eu tenho a experiência da prática. Eu sei o que é estar dentro de uma câmara, mas também sei o que é estar do lado de fora, o que é interagir com a mesma, nomeadamente com a câmara à qual me candidato. Sei que não podemos estar um mês a aguardar pela consulta de um processo, sei que não podemos estar 2 a 3 anos à espera de um projeto aprovado, sei que isso é um impeditivo ao investimento e ao desenvolvimento, hipoteca pretensões e adia vidas. Sei que não posso mudar o mundo em 2 dias, mas acredito profundamente que há muita coisa que pode ser feita no sentido de tornar estes procedimentos mais transparentes e eficientes, conduzido, obviamente, a melhores resultados. Sei que temos inúmeros desafios, a desburocratização e a simplificação de procedimentos, bem como a melhoria da plataforma digital de submissão de processos, com funcionalidades mais avançadas, com uma área pessoal para acompanhamento em tempo real dos processos, é premente. A implementação de um arquivo digital, promovendo também a desmaterialização de processos, implementando um sistema de triagem de processos, identificando rapidamente pedidos urgentes ou complexos e garantindo gestão eficiente dos recursos e a maior celeridade nas respostas é premente. Relativamente ao problema da habitação, e aqui reforço a necessidade de encontrar modelos naturalmente ajustados àquilo que é a oferta habitacional e às especificidades socioeconómicas do nosso concelho, garantindo acima de tudo que a habitação acessível chegue aos torrienses, devendo incorporar mecanismos que garantam esta salvaguarda no desenvolvimento dos programas habitacionais. Aqui reforço, é muito importante garantir e salvaguardar que estas casas, em primeira instância, chegam aos torrienses. Pretendemos descentralizar a atuação destes programas, levando a oferta habitacional também às áreas do concelho que têm sido esquecidas, nomeadamente às freguesias do interior. Ao investirmos na melhoria do espaço público e ao garantir melhores vias de acesso, criamos a âncora necessária para o desenvolvimento e estaremos a criar novas centralidades, revitalizando territórios e gerando novas oportunidades para todos. Queremos, no âmbito das nossas propostas, também criar uma direção municipal de habitação para se dedicar inteiramente a este domínio, seguir o exemplo de outros concelhos. Como eu vulgarmente costumo dizer, às vezes não é preciso inventar a roda, ela existe, é preciso efetivamente explorar os modelos que já existem e conhecer antecipadamente, temos a vantagem efetivamente de conhecer antecipadamente esses desafios, o que nos permite criar soluções mais eficazes, seguras para o nosso concelho. Pretendemos implementar também um programa municipal de habitação acessível, pretendendo assegurar uma resposta estável e contínua ao problema habitacional do concelho de Torres Vedras, garantindo que todos os anos sejam disponibilizadas novas casas através da reabilitação ou da construção, prevendo a rotatividade das habitações para beneficiar o maior número possível de famílias e jovens, facilitando o acesso de quem inicia a sua vida profissional e familiar. Temos muitas outras medidas, como a aquisição de terrenos rústicos, revertendo a sua classificação com o propósito de promover habitação acessível,
o incentivo e apoio à criação de cooperativas de habitação, portanto, no modelo de autoconstrução, através da disponibilização de uma bolsa de terrenos pública. Portanto, nós temos o dever de criar essa bolsa e mapear aquilo que são os terrenos disponíveis para acolher essa finalidade, identificando os locais disponíveis para estes projetos cooperativos. Depois, pretendemos também, no fundo, promover aquilo que é o programa de incentivo à reabilitação urbana. Os meus colegas estão fartos de me ouvir falar nesta temática, é o meu bebê, mas eu acho que é fundamental, porque de facto os benefícios existem, e existem há muito tempo, e todos os anos estão consagrados naquilo que é o Orçamento de Estado e nos Estatutos de Benefícios Fiscais. A Câmara deve promover o acesso aos mesmos, agilizar os procedimentos, ajudar as pessoas a cumprir os procedimentos para efetivamente poderem beneficiar dos mesmos. Eu diariamente comento esta situação com muitas pessoas e raramente encontro alguém que tenha conhecimento disto. Portanto, existem efetivamente muitos benefícios que podem ser utilizados e a Câmara tem que promovê-los e tem que ajudar o cidadão a conseguir obter estes benefícios. Mas para o cumprimento destes objetivos é fundamental que o município garanta, obviamente, o seu financiamento. Recorra ao Banco Português de Fomento, que tem a capacidade de captar fundos europeus de forma eficaz, criando condições para que o setor privado e, sobretudo, as cooperativas se tornem parceiros ativos na resolução do problema da habitação. Neste sentido, propomos criar uma estrutura focada na concretização deste objetivo, reforçando a capacidade técnica da autarquia para identificar oportunidades de financiamento e submeter candidaturas competitivas alinhadas com os quadros comunitários de apoio. Isto é fundamental. Depois, no âmbito da mobilidade, todos sabemos que enfrentamos desafios, portanto, nesta área. E para responder a este problema torna-se fundamental um plano estratégico de variantes viárias que descongestionem a cidade, melhorem a circulação e reduzam o impacto ambiental com propostas concretas. Tal como aconteceu com a variante Poente, também estas vias podem avançar de forma faseada, tal como já exposto pelo Diogo. Portanto, aquilo que nos pretendemos executar é, de facto, planear. Portanto, as pessoas têm que ter alguma perspectiva daquilo que vai ser executado e é fundamental começar por planear para podermos estabelecer aqui prioridades de intervenção. Obviamente, começando pelos troços mais urgentes aqui no âmbito da execução das variantes. O compromisso é claro, definir traçados previstos no PDM, avançar com os projetos técnicos e garantir soluções de mobilidade que reduzam a pressão do automóvel no centro urbano e assegurem uma cidade mais saudável e funcional. Constitui um compromisso nosso concluir as vias circulares a norte e a sul, por forma a aliviar o tráfego insuportável que hoje afeta Torres Vedras e também dar continuidade à variante das Palhagueiras, como uma infraestrutura esta que não deve ser apenas vista como uma nova via de acesso a Santa Cruz, mas antes como um verdadeiro alicerce para o desenvolvimento equilibrado de todo um conjunto de povoações adjacentes. Ainda no âmbito da mobilidade, queria reforçar uma proposta nossa, que consiste no Plano Municipal de Mobilidade Pedonal Segura. Como sabemos, a ausência de um plano estruturado tem levado a situações de perigo e também de isolamento social. Eu vou dar um exemplo, também já referido, até em sessões de esclarecimento. Eu vivo no centro de Torres Vedras, numa zona já um pouco mais antiga, e conheço casos de pessoas que têm receio de sair à rua. Pronto, efetivamente as pessoas têm medo, porque têm medo de cair, porque as ruas não estão em boas condições e por esse motivo acabam também por levar aqui a algum isolamento social. Acho que é lamentável. Obviamente esta situação acontece também noutras áreas do concelho, mas no centro da cidade de Torres Vedras existirem situações destas é lamentável. Ao garantir a mobilidade pedonal, garantimos uma melhoria da mobilidade transversal a todos, quer tenham ou não tenham mobilidade condicionada. Defendemos a valorização da mobilidade inclusiva como direito de todos, através da implementação de um plano alargado de requalificação do espaço público. Estas são apenas algumas das propostas no âmbito do urbanismo, planeamento e mobilidade que entregam o programa e que poderão depois ser analisadas com maior rigor no programa que será disponibilizado online.
Queria apenas fazer só aqui uma pequena nota, que nós também temos intenção de explorar e desenvolver as figuras dos projetos de interesse municipal e, como referido há pouco pelo Diogo, há projetos que de facto devem ser acarinhados e que merecem ser efetivamente agilizados, porque promovem um desenvolvimento efetivo do nosso concelho. Dou como exemplo, portanto, o projeto do Campus de Medicina da Faculdade de Lisboa, que efetivamente é um projeto que deve merecer esse enquadramento. Sei que é possível concretizar estes objetivos, mas sei também que isto não é possível se as equipas de trabalho se sentirem verdadeiramente... Só é possível se as equipas de trabalho se sentirem verdadeiramente envolvidas, valorizadas e felizes. Já incorporei diversas equipas de trabalho ao longo da minha vida profissional e sei que assim é. Agradeço ao Sérgio e a toda a equipa pela confiança depositada em mim, sabendo a priori que não foi pelo meu perfil político que o fez, mas pela crença nas minhas capacidades técnicas e pelo reconhecimento do meu espírito de missão em servir a causa pública. Servir como gostaria de ser servida sempre foi a minha forma de estar na vida. E deixo aqui o compromisso que pretendo dar continuidade a esta atitude, representando também o cidadão como gostaria de ser representada. Daqui a 4 anos, quer ser avaliada não pelos discursos que faço, mas pelas ações e pelo trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Obrigada. Obrigado, Bárbara, isso mesmo. Como vocês já perceberam, vamos deslindando um pouco daquilo que são as nossas propostas, mas quem quiser e quem nos ouve lá em casa pode consultar online, que às 3 da tarde que o programa está online no nosso site, portanto pode perfeitamente ir acompanhar. Rui Estrela. Olá, boa tarde a todos. Começar também por dar nota de que é um prazer estar nesta equipa. Eu diria que esta é a melhor equipa, mas sou suspeito para o dizer. Mas tenho uma certeza, o Sérgio é o líder certo para este concelho, para esta equipa também. Revejo-me nele. Foi por isso que em 2021 decidi aceitar o convite dele para integrar o movimento cívico. E hoje estamos aqui todos unidos para construir o futuro de Torres Vedras. Ele está plasmado num longo, extenso e detalhado programa, como já disse o Diogo, mas é fruto de muito do nosso trabalho, de muitas horas nossa e de centenas de pessoas que se uniram a nós para construir este projeto. Este é um projeto para o futuro. É um projeto para o futuro que reconhece, obviamente, o facto de estarmos aqui hoje como fruto de uma herança. Nós somos aquilo que os nossos antepassados fizeram de nós. Nós somos filhos do passado e vamos construir o futuro. Como filhos do passado, recebemos um património, recebemos um legado de tradições, recebemos uma identidade. Somos nós. Uma identidade que respeitamos, que queremos valorizar. Não apenas preservando, mas dar-lhe sentido. É isso que queremos fazer com este castelo. É isso que queremos fazer com os Cucos. É isso que queremos fazer com o Castro de Zamuchal. É isso que queremos fazer com as linhas de Torres, tornando o Forte São Vicente o verdadeiro epicentro turístico, histórico deste legado. É isso que queremos fazer com a paisagem vinheteira e com o trabalho de muitos profissionais nas suas quintas. É isso que queremos fazer com a nossa paisagem natural, que recebemos e que nos orgulha. E por isso adoramos viver aqui. E por isso muitos vêm ter connosco, uma vez que estamos aqui pertíssimo da grande capital, onde nada disto existe. Nada disto existe. Nós temos um espaço único, nós temos uma costa única, nós temos um interior super maravilhoso. E é essa união do litoral ao interior, feita também pelos nossos 2 rios, que nós vamos querer trazer para o convívio de todos. Queremos melhorar as condições. Queremos apoiar a que essas condições, de facto, possam ser reconhecidas e disponibilizadas a todos. Queremos que essa herança acabe por resultar num motor também económico para a nossa região. Nós queremos fazer do turismo um elemento importante da nossa região.
sabemos das visitas que temos feito ao longo destes 4 anos e também destas últimas semanas por todo o concelho. Sabemos que há uma ambição de que isso seja real. Não é neste momento. Não existe turismo em Torres Vedras. Existem pessoas que passam por cá, mas não existe uma estrutura, não existem operadores no terreno, não existe articulação com os agentes. Tem que passar a haver. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça. O turismo, a gastronomia e a cultura são um triângulo virtuoso que nos pode projetar, este concelho para além daquilo que é a nossa região. Vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo com a convicção que as propostas que apresentamos são as certas, mas também com a humildade de reconhecer que muitas outras certamente haverão que poderão beneficiar este projeto. E é com todos que vamos trabalhar. Com todos. Todos mesmo. Não há um que fique de fora. Vamos estar nas freguesias 2 vezes por mandato, durante um mês inteiro a governar lado a lado, de braço dado com as freguesias. Freguesias essas que vamos empoderar, tal como vamos empoderar a sociedade civil, tal como vamos empoderar as associações. É isso que vamos fazer neste projeto. É isso que vamos fazer nos próximos 4 anos. No que diz respeito ao associativismo, nós temos uma ambição. Temos uma ambição de simplificar o acesso ao financiamento. Temos uma ambição de tornar menos dependente os pedidos de apoio do gabinete do Presidente da Câmara. Eu não quero o Sérgio Galvão sistematicamente a atender pedidos. Não faz sentido. Nós temos é que apoiar. E temos que apoiar como? Reforçando o modelo de apoio às associações. Nós não podemos ter um gabinete de apoio à Presidência que disponibiliza 3 milhões a pedido e temos um regulamento de apoio às associações que disponibiliza 300 mil ou 400 mil por concurso. Não faz sentido isto. Tem que ser ao contrário. Os 300 ou 400 mil são os do Sérgio, os 3 milhões são todos nós, de todas as associações, que pelo mérito conquistam o direito ao apoio. Essa é uma realidade e é um paradigma que vamos alterar. Eu venho aqui para fazer gestão, meus amigos. Não venho aqui simplesmente para ver passar o comboio. Venho fazer gestão. Venho trabalhar em áreas com as quais se calhar não tenho tanto conhecimento como muitos que já estão na Câmara, muitos técnicos profissionais de qualidade que a Câmara tem. É com eles que eu vou trabalhar. É com eles que vamos partilhar ideias. É com eles que vamos construir futuro. Valorizando o seu trabalho. É esse o trabalho que esta equipa se propõe fazer em todas as áreas. Na cidadania, no associativismo e no património cultural e na cultura, não é diferente. Vai ser assim. Com gestão, com cooperação entre todos. Quer do lado dentro da Câmara, quer também com a população e com os diferentes cidadãos que vivem no nosso território. É habitando de forma viva, de forma calorosa, eu diria até de forma vibrante, que é como nós queremos transformar este concelho, que vamos conseguir fazê-lo. Queremos um centro histórico vivo, queremos uma rede de parceiros que trabalhem connosco na cultura, lado a lado, que entreguem a rede de cultura, mesmo não sendo agentes culturais, mas queremos que se tornem terceiros lugares. Queremos restaurantes, queremos bares, queremos cafés, queremos N locais que habitualmente não são espaços de cultura, também de braço dado com a cultura. Tal como queremos as empresas, num modelo de art and business, a promover aquilo que é a inovação, beneficiando daquilo que é um processo de construção e de atração que nós queremos para o território, de população com qualificações, com qualidades ligadas às indústrias culturais e criativas, mas também à ciência e à tecnologia. É um ambiente de conhecimento e de valor humano, conhecimento humano, economia de conhecimento, que nós queremos aqui implementar. Queremos valorizar. Não queremos ficar simplesmente por uma incubadora de negócios como o Torres Inove, que tinha esse propósito e está de braços cruzados a aguardar que batam à porta porque não tem capacidade para mais. Não, nós vamos querer capacitar essa gente. Queremos capacitar esses instrumentos. A Agência Investir tem que ser um modelo de investimento, tal como outras existem por esses concelhos fora no país. E é esta dinâmica de economia, de cultura, que nós vamos querer trazer para o concelho. Queremos que haja uma aplicação em que todos os turistas que nos visitam saibam e conheçam o nosso território. Tal como queremos simplesmente que todas as placas
que identificam o nome das nossas ruas tenham QR Codes para que as pessoas conheçam a história. Todos os que nos visitam e todos os que cá habitam. São coisas tão simples, coisas que nós propusemos e não se percebe porque é que ainda não começaram a ser feitas. Bom, dia 12 de outubro há a oportunidade de que isto tudo passe a acontecer. E vai acontecer. Desta vez vai acontecer. Muito obrigado, Rui. Vou passar agora aqui a palavra ao Pedro, o mais jovem aqui desta equipa. Muito obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. E Sérgio, deixa-me começar por agradecer toda esta confiança que têm nos jovens e agradecer a toda esta equipa que confia muito nos jovens. Porque não basta dizer que confiamos na juventude, que apostamos na juventude e depois não provarmos isso. A nossa candidatura é uma candidatura para jovens. É uma candidatura para jovens e não é só isso. É uma candidatura de jovens. E isso é facilmente comprovável pelos jovens que temos nas nossas listas. 1/4 da nossa candidatura é formada por jovens. Portanto, temos cerca de 70 jovens nas nossas listas. Seja a Assembleias de Freguesia, seja a Assembleia Municipal, seja a Câmara Municipal também. E não basta dizer que queremos estar ao lado dos jovens se depois não os pomos em lugares de decisão. Nós queremos que estes jovens estejam nestes lugares de decisão porque são eles que percebem aquilo que são as suas necessidades, aquilo que são as necessidades da sua faixa etária e por isso estes jovens têm de estar no centro da decisão política. Cabe-me a mim falar sobre juventude, sobre comunicação, inovação e desenvolvimento, eficiência, tecnologia e inteligência artificial. São as áreas que a mim me cabe falar aqui. E, portanto, deixem-me começar por falar um pouco sobre juventude. O que é que nós queremos para a juventude? Queremos que a juventude esteja no centro da decisão política. Atualmente, os jovens não se sentem assim. Os jovens não se sentem ouvidos pela Câmara Municipal. E nós vamos fazer diferente. Através do quê? Da Casa da Juventude. A Casa da Juventude é um grande conceito para o nosso Concelho de Torres Vedras. Portanto, nós temos aqui em baixo, no Choupal, o Museu do Brinquedo e comprometemos a converter esse Museu do Brinquedo na Casa da Juventude. E o que é isto da Casa da Juventude? A Casa da Juventude vai ser um espaço para os jovens, onde também estão os técnicos de apoio à juventude, que terá gabinetes de reuniões, terá espaços de criatividade, ou seja, de criação de podcasts para jovens, espaço para os jovens criarem a sua própria associação, espaço de convívio. Falta um espaço de convívio para os jovens torrienses, onde cruzam as várias faixas etárias, e este espaço vai ser um espaço essencial para a juventude. Um espaço incrível que temos no Choupal e que não está a ser bem aproveitado. E depois, deixem-me falar do selo da juventude. Este selo tem vindo a ser implementado há 4 anos e nós vamos implementar quando formos executivo, agora a partir do dia 12 de outubro. Para que é que serve este selo? Este selo não é um mero selo, é uma forma de avaliar como é que as propostas municipais, como é que a política municipal, como é que a iniciativa municipal tem impacto na juventude. Nós temos de avaliar se estamos com as nossas políticas municipais a impactar positivamente os jovens. Porquê? Porque todas as áreas são transversais à juventude. Desde a educação, desde a saúde, desde a habitação, desde o emprego, desde Santa Cruz, desde toda a nossa costa, todos os temas são transversais à juventude. E, portanto, conseguimos analisá-lo. E nós vamos analisá-lo para quê? E vamos implementar este selo da juventude para quê? Para que consigamos, ao longo do mandato, e não é só no final, é ao longo do mandato, percebermos se este Concelho, se Torres Vedras está mesmo ao lado dos jovens. Não basta dizer que estamos ao lado dos jovens, temos que percebê-lo através das políticas municipais que implementamos. E é por isso que nos comprometemos a implementar este selo da juventude a todas as propostas municipais que implementemos a partir do dia 12 de outubro. Deixem-me também aqui falar um pouco sobre habitação e sobre emprego. A habitação, portanto, nestes últimos 5 anos, os preços das casas em Torres Vedras quase duplicaram. E para os jovens, nós sentimos muito este problema na pele, e este problema é nacional, é internacional, mas também com a responsabilidade da autarquia. Quando nós propusemos a isenção do IMT, por exemplo, esta proposta foi chumbada pela Câmara Municipal. Agora, atualmente, todos os jovens são isentos do pagamento de IMT na compra da primeira casa própria e permanente. E assim vemos que a Câmara não está de todo ao lado dos jovens, que a Câmara não tem os jovens no centro da decisão política, especialmente nesta área da habitação. E, portanto, nós comprometemos também a que os jovens tenham rendas acessíveis e também aqui numa perspectiva de rotatividade. Ou seja,
quando os jovens começam a oferir um salário superior, os jovens vão passar essa casa, essa habitação a renda acessível para outro jovem que realmente necessite. E deixem-me falar de emprego porquê? Hoje tem um vídeo sobre esta questão do emprego e achamos que é uma prioridade para a juventude. Ou seja, ter emprego qualificado em Torres Vedras. Não é possível e acho que é realmente lamentável que não tenhamos ofertas de emprego para os jovens torrienses. Quem quer trabalhar em Torres Vedras tem que ter o seu emprego em Torres Vedras. E não basta dizer que estamos à procura de empresas para investir em Torres Vedras se elas depois não chegam. Os carros dos vereadores servem para nos dirigirmos às empresas e para tentar atraí-las para Torres Vedras. Temos que ter esta perspectiva de internacionalização também e também das empresas portuguesas e de fixá-las no nosso concelho e, consequentemente, oferecer empregos qualificados para os jovens. Nesta questão do emprego qualificado e do emprego de uma forma geral, iremos também criar a Academia de Pequenos Empresários. O que é que isto significa? Qualquer jovem que tenha uma iniciativa de criação de uma empresa, de criação de um pequeno negócio, terá esta academia, uma academia de formação para os nossos jovens, para os nossos pequenos empresários e para também os permitirmos emancipar. Deixem-me falar de comunicação. Desculpa. Comunicação. O que é que nós queremos com a comunicação? Nós queremos uma comunicação mais jovem. Sabemos que o mundo evolui muito rápido, as redes sociais estão a evoluir a uma rapidez enorme e nós temos de nos adaptar. E os organismos públicos, especialmente a Câmara Municipal de Torres Vedras, não se estão a adaptar como deveriam estar. E o que é que nós nos comprometemos? A adaptar às novas plataformas, a ter uma comunicação muito mais criativa, uma comunicação que vá ao encontro dos jovens. Nós não podemos estar à espera que os jovens venham até nós. Nós temos que ir até aos jovens. Portanto, e é através desta comunicação que chegaremos. Através desta comunicação para divulgar a cultura, para divulgar aquilo que podemos fazer e aquilo que podemos ajudar os jovens na questão da habitação, na questão da educação e outras. Portanto, a comunicação vai ser reformulada nestes termos, de uma forma mais criativa, de uma forma mais próxima e vamos realmente ao encontro dos jovens e não vamos estar com o conformismo de esperar por eles. Inovação e desenvolvimento. Nós queremos realmente um município mais desenvolvido e com mais inovação. E comprometemos a desenvolver uma unidade de boas práticas. O que é que isto significa? Iremos recolher as soluções boas soluções e boas práticas que foram implementadas tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional, como noutras autarquias. Se outras autarquias, vizinhas ou não, neste país ou pelo mundo fora, estão a implementar iniciativas que são realmente positivas, porque é que a Câmara Municipal não pode pegar nelas, registá-las e tentar implementá-las? E nesta unidade de boas práticas vamos também registar todos aqueles que são os erros que acontecem naturalmente nos serviços municipais e que serão evitados no futuro, numa perspectiva também de valorização e dos técnicos conseguirem ter um melhor desempenho no seu trabalho. É essa a nossa posição e a nossa missão, valorizar os técnicos e valorizar aqui os nossos funcionários públicos também na área da juventude. Portanto, nós queremos uma gestão pública mais eficiente e efetivamente mais transparente. Por fim, irei falar de eficiência, tecnologia e inteligência artificial. E juntei estes três temas e explico-vos porquê. Porque são temas que estão intrinsecamente relacionados. Porque com tecnologia e com inteligência artificial certamente conseguiremos alcançar mais eficiência. E a inteligência artificial pode ser um conceito um pouco assustador para alguns, mas eu desafio também a que vejamos esta inteligência artificial, e é isso que nós nos comprometemos, como uma vantagem, não como substituto de ninguém. E isso garantimos. A inteligência artificial e a sua implementação nunca irá ser um substituto de ninguém connosco. Será apenas uma ferramenta de apoio até para os próprios técnicos, para os próprios funcionários, conseguirem eliminar as tarefas que são mais repetitivas e inserir no seu dia de trabalho tarefas que têm mais prazer em desempenhar. É este o nosso objetivo. Não despedir ninguém, obviamente, não podemos fazer nem o vamos fazer, não substituir ninguém, mas sim utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de valorização do trabalho e de eficiência do próprio trabalho, e estou certo que os próprios trabalhadores se sentirão melhor com esta inteligência artificial como ferramenta. E depois, focando um bocadinho em eficiência. Nós temos de ter nos serviços municipais pessoas destinadas a trabalhar na eficiência dos próprios serviços. Temos de ter esta equipe, esta unidade, para identificar oportunidades de melhoria contínua nos próprios serviços.
as empresas fazem, os organismos públicos muitas vezes não o fazem e nós na Câmara Municipal temos de implementar esta iniciativa. Ter mais eficiência e continuamente irmos melhorando os serviços. E até ouvir os próprios colaboradores. Os próprios colaboradores muitas vezes têm propostas para alterar o processo. Pela positiva, para que consigam alcançar os resultados mais facilmente. E é isso que nos comprometemos. Ouvir os trabalhadores, pegar nas suas propostas individuais e analisá-las e implementá-las, se assim alcançarem também a eficiência. Portanto, vamos pôr os trabalhadores e os funcionários públicos aqui no centro também da eficiência e da decisão política. Deixem-me deixar também umas notas finais sobre juventude, sobre eficiência, mas essencialmente sobre juventude, porque é a área que mais me toca e também é a área que acho que sentimos mais necessidade também aqui no nosso Conselho, porque a juventude não pode continuar a ser um tópico solto. A juventude não pode continuar a ser um tópico que está esquecido e que não é cruzado com as outras áreas. A juventude tem de estar na decisão política, tem de estar no centro da decisão política. Não podemos dizer que vamos fazê-lo, não podemos dizer que estamos a pensá-lo e não podemos dizer que iremos ver no futuro se dá para fazer. Não. Temos que fazê-lo de uma vez por todas. Temos de deixar de arrastar os pés. E, portanto, este programa contempla um programa também, isto até é um plano estratégico, como aqui foi referido, e que contempla um programa para jovens, um programa como nunca vi no Conselho de Torres Vedras, um programa muito completo, a 4, a 8, a 12 anos, e pela primeira vez vamos deixar, porque também me incluo como juventude, vamos deixar de ser figurantes e vamos passar a ser protagonistas nesta história e neste desempenho deste município. Este é o nosso compromisso, pôr a juventude a liderar e com isso pôr Torres Vedras a avançar. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. E agora passava a palavra ao Diogo para falar das suas áreas também. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, nos anos que tive o privilégio, foram poucos na minha já longa experiência de vida profissional, sempre independente, nos anos que tive a oportunidade de trabalhar na coisa pública, fiz muitos amigos para a vida. Nunca tive uma queixa, nunca apresentei queixa de ninguém, criei sempre bons ambientes e felizmente, tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar aqui, quando tu também trabalhámos sempre em termos de vacas magras e, portanto, temos expectativas de saber o que é trabalhar com vacas gordas. É pensar, peço com carinho às vezes, várias pessoas têm vindo aqui ao fim de muitos anos, manifestar o seu apoio, o seu entusiasmo, a sua amizade, que uma das coisas que fizeram sempre ter entusiasmo no trabalho foi coordenação, foi a gente coordenar o trabalho, foi aquilo que tu dizes, e o que nós fizemos ao longo deste processo, não é? Que é uma coisa que não é dolorosa para ninguém, deu prazer, porque coordenar, valorizar, o que o Pedro disse, ouvir as pessoas, os funcionários públicos são contratados pelas suas competências e depois a primeira coisa que se lhes diz é o que é que têm que fazer. Não, isto é ao contrário. Quer dizer, eles é que têm que dizer como é que se resolve os problemas, nós temos que apresentar a estratégia. E uma das piadas que faziam comigo, porque eu sou dado bastante a piadas, era da ecossustentabilidade, porque eu introduzia o tema da ecossustentabilidade em tudo. Eu introduzia em todos os diplomas que me passavam pelas mãos, eu introduzia a palavra ecossustentabilidade. E depois fazia os exercícios de tentar explicar porque é que era a minha obsessão com a ecossustentabilidade. O programa, no fundo, está construído assim. Os cidadãos estão no centro do nosso trabalho, não é? Nós não estamos aqui a trabalhar para nenhum povo marciano. Isto é o povo de Torres Vedras. Nós estamos a governar para o povo, para os cidadãos. Mas esses cidadãos têm que viver no ambiente, não é? E esse ambiente tem que ser sustentável. Portanto, tem que haver uma relação desses cidadãos sustentável com o ambiente hoje, para garantir que os cidadãos da manhã, porque a juventude passa, sabes, Pedro, é uma coisa que é passageira. E, portanto, os cidadãos que se vão embora depois têm que ter preservado o seu ambiente, não é? Mas isso tem que ser usado o ambiente para desenvolvimento e riqueza. As pessoas têm que viver melhor, têm que ter bem-estar, têm que poder ambicionar, como dizia a Rita, não é? Nós não estamos aquela geração que mandou os filhos estudar e que a maior parte deles não teve a oportunidade sequer de estudar. Nós hoje estamos-lhes a dizer que não temos condições para lhes dar um lar. Não é? Eles tinham uma sardinha às vezes para comer e mandavam os filhos estudar para poderem vingar na vida.
E nós estamos a dizer, essa geração fez esses sacrifícios todos que hoje não temos condições para os proteger. Portanto, tem que haver desenvolvimento de riqueza, foi isso que eles fizeram, não é? Portanto, tem que haver, os cidadãos têm que ter uma relação de sustentabilidade para desenvolver o bem-estar, hoje e garantido amanhã. E para isso tem que haver aquilo que o Pedro diz, que é inovação e desenvolvimento. Sem inovação e desenvolvimento, a gente não consegue, não é? Se estiver a usar os mesmos sistemas, os mesmos modelos, não é? Se vivêssemos todos em castelos, ou não tínhamos espaço para a habitação, precisamos de umas coisas mais ligeiras, mais eficazes, etc. Portanto, estes 4 pilares, e tudo isto funciona em torno do ambiente. Ou seja, tem que haver ecossustentabilidade na nossa relação de vida com o ambiente. E o ambiente é tão estruturante e foi um entusiasmo muito grande porque recebemos ideias para além da nossa eminente deputada municipal Ana Teresa Santos, que é uma apaixonada e uma conhecedora profunda dos temas de ambiente, quer no privado, quer no público. Nós recebemos centenas de propostas e fizemos a tal grelha. Eu vou-vos falar só aqui 2 ou 3 temas. Porquê? Porque nós vemos o ambiente logo à partida numa relação, o título deste capítulo, que é um dos 14 capítulos do programa, chama-se Ambiente e Bem-Estar Animal. E porquê que o bem-estar animal tem que andar ao lado do ambiente? Porque a fauna e a flora fazem parte do ambiente. Não se pode tratar o animal, os animais, como uma coisa à parte do ambiente. A relação harmoniosa do homem com a natureza implica olhar para o mundo animal. E implica olhar para o mundo animal num exercício que nós fizemos aqui, com contributo de vários especialistas e propostas muito, muito interessantes, como o programa da Rota Animal, que é uma perspectiva de ver os animais e a relação que o município deve estabelecer e deve sensibilizar, educar e capacitar a comunidade, que é a relação dos animais com os animais de companhia, com os nossos cães e gatos, a relação com os nossos animais de produção, o setor agropecuário, temos propostas muito interessantes nessa área, para os animais de grande porte, e depois, que são os animais de produção, para o tal desenvolvimento humano, e depois a fauna selvagem. Portanto, nós temos que ter uma relação, temos que ter corredores verdes, como tu tens na tua área, temos que ter corredores de biodiversidade para salvaguardar e proteger a nossa fauna. Nós temos uma fauna selvagem fantástica. Portanto, esta relação tem que ser uma relação harmoniosa, mas depois concreta. E por isso é que existem temas e propostas para a agenda, para uma economia circular, para uma estratégia municipal de conservação da natureza e da biodiversidade, para telhados verdes, green rooftops, e eu estou só a dizer alguns dos temas. Um programa municipal de fomento à bioconstrução, bosques, hortas comunitárias, viveiros e prados. Portanto, temos aqui um conjunto de propostas. Eu vou-vos destacar aqui, finalmente, aquelas que são algumas emblemáticas e que nós apresentámos ao longo do mandato e que nos parecem evidentes. Uma delas é ecocentros em todas as freguesias. Obviamente, quer dizer, parem de arrastar os pés. Agora já passou o tempo, quer dizer, já foi tempo demais para não fazerem estas coisas. Num concelho eminentemente rural, nós precisamos desse apoio em cada freguesia. Ainda para mais, temos a freguesia, o concelho de maior extensão territorial de Lisboa. São 407 km². Portanto, isto está com compromissos. Quando vão ver, está online também, ecocentros em todas as freguesias. Molocs em todos os locais críticos das freguesias. Eu não sei as medidas de cor, mas tu falas disso em todas as sessões de esclarecimento, em todas as freguesias, e eu sei que tu tens isso na ponta da língua, mas eu não tenho. Uma coisa fundamental sobre a qual apresentámos uma proposta, que é a captação de operadores de gestão de resíduos, OGRs. Nós precisávamos de ter, de acordo com a produção de plásticos que temos no concelho, somos o segundo ou terceiro maior produtor de estufas do país, nós precisávamos de ter, no mínimo, 13 operadores. Nós temos um que não está com muita vontade de ficar. Ora, este é o tal processo, como falava o Pedro e bem, de captar as pessoas, seduzir, interessá-las, mas também tornar a cidade mais limpa, mais bonita, mais arranjada, com qualidade de vida. E, portanto, nós não vamos arrastar os pés. Nós queremos resolver problemas destes, como queremos, por exemplo, resolver o problema das piscinas do Vimeiro, como queremos resolver o problema dos cucos, que são património natural e histórico deste concelho e que têm sempre uma desculpa. Não deixem, aqueles que têm dúvidas, não deixem que as pessoas pensam um pouquinho. Nós andamos rodeados de muita gente que diz que não é possível, que isto não dá para tudo, nós não fizemos... Não deixem, são pessoas, são poucachinhos e pensam poucachinho. Portanto, nós temos que ter mais ambições e temos condições, acho eu, desta vez, estruturadamente, para dar a volta a este tema. Finalmente, o programa central, aquele que me apaixona mais, que tem a ver com a tal harmonia dos cidadãos com o território, que é a requalificação dos nossos rios. Nós não temos que inventar a roda. Isto é um plano que não está feito há 4 anos, não está feito há 8 anos, não está feito há 12 anos. É um plano que está feito há 15 anos. Nós prevemos, com o trabalho que temos que fazer, desde a foz dos rios
até às nascentes, de desenvolver um programa a 15 anos de reabilitação. E isto não é nenhuma passe de mágica, como disse a Bárbara Amaro, e bem, é seguir os bons exemplos. O Rio Lessa foi recuperado assim. E hoje tem zonas fluviais de recreio, zonas de pesca, as cidades estão por onde passa o rio, usufruem do rio. Portanto, nós são anos demais sem conseguir resolver este problema. Portanto, este programa, o Requalificação, Regularização e Recuperação dos Rios Cisadeira Alcabachel, bem sei que alguém de Campelos me vai dizer que também é um terceiro grande rio do Conselho, que é o Rio Grande, e é justo que assim seja, fica na fronteira com o Conselho de Lampião, mas de facto estes são os dois rios que passam praticamente toda a sua extensão, 18 e 20 km cada um, por todo o nosso Conselho. Obviamente que o bem-estar animal passa portanto, ter uma estratégia também. O Plano Municipal Rota Animal, convido-vos a ver, é um plano estratégico há 12 anos, não é um fazer cócegas. Nós precisamos ter um provedor municipal do animal, nós precisamos ter um cidadão independente que faça a vigilância sobre isto, mas uma vigilância positiva, bem disposta, não é recriminatória, não é apontar o dedo. Não, olha, vamos arranjar uma solução aqui, vamos arranjar uns parques pet-friendly que tem no teu programa, vamos fazer um gatilho municipal, que é uma coisa que não existe. Vamos fazer uma série de intervenções e temos todos que fazer o nosso papel. Coletivamente. E a Câmara, obviamente, tem que fazer esse trabalho e nós temos um guião para fazer esse trabalho. Depois, obviamente, requalificar o CROA, não é? Os funcionários, os trabalhadores. Nós mal conseguimos que alcatroassem 300 metros da estrada para o CROA. Deixou de ser Saibro, literalmente, a futura ex-presidente disse que ia lá meter o resto do alcatrão, mas é lamentável que nós tenhamos o CROA naquelas condições. Portanto, o CROA tem que mudar de vida. Dar 2 ou 3 notas sobre outras áreas sobre as quais eu fui mais responsável diretamente no programa. Relativamente ao desporto, para além daquele anedotário que circula entre várias outras anedotas que nós íamos acabar com o desporto sénior, que só é patético, não é? Temos aqui ao lado alguém que garantiu, por exemplo, uma ligação da medicina e a recuperação de centenas, talvez milhares de pessoas na física com um centro de reabilitação médico, que fez mais pelo desporto do que, se calhar, qualquer dessas pessoas que gosta de emitir pareceres, de outros pareceres, os poucachinhos. Eu tenho, enfim, modestamente, tenho a minha vida toda ligada e também pública, enfim, quer na política pública, quer em infraestruturas concretas como museus, cidades de futebol e coisas do género. Portanto, é patético. Nós vamos aumentar o desporto sénior. Nós temos ainda cerca de 18.800 pessoas com mais de 65 anos, mas entretanto temos uma grande faixa de população com mais de 60 e ouvi ontem na rádio que a terceira idade já começa aos 60, portanto eu já começo a ficar um bocado atrapalhado. Temos obviamente que investir em programas que funcionam, em programas que são eficazes e portanto é por aí que temos que ir, aumentar a prática desportiva. Não esquecendo que o nosso país, em geral, está na cauda da Europa, está nos 3 últimos lugares em prática desportiva. Mas por isso é preciso infraestruturas desportivas. Agora não é infraestruturas desportivas porque alguém se lembra de construir um pavilhão. Mas vai construir um pavilhão sob critérios. Quantas pessoas é que utilizam o pavilhão? É preciso construir piscinas, sim, mas quantas pessoas vão usar essas piscinas? Portanto, eles têm que ser reabilitadas as infraestruturas que existem. Têm que ser apoiados os que existem. E a primeira coisa que é preciso fazer em política pública é fazer um levantamento de necessidades e saber qual é a prioridade. E é isso que nós vamos fazer. Nós temos um programa de investimento sistemático e planificado em todas as juntas de freguesia, mas fazendo um levantamento das infraestruturas, nomeadamente ao nível da utilização. Porque esta coisa de alguém se lembrar, eu gostaria de ter um pavilhão, então mas o senhor tem cá 20 pessoas e ali ao lado está um que é utilizado por 200 crianças por semana e chove lá dentro. Eu estou a falar de casos concretos, literalmente, um deles no Machial. Na área de segurança, nós temos proteção civil e segurança, são áreas críticas. Nós temos aqui vários desenvolvimentos positivos ao longo da história. Nós somos uma das 4 cidades primeiras que aderiu ao Sendai. Não vou elaborar muito sobre isso, mas está explicado no programa. Mas temos que fazer melhor, muito melhor, na área de proteção civil. Temos que fazer melhor capacitando as pessoas que existem, que temos excelentes técnicos, mas temos que ter gabinetes técnicos, temos que ter respostas planificadas, temos que ter coordenação e temos que ter a direção de viagem, porque nós, sem segurança, nenhuma comunidade é resiliente. Quer dizer, qualquer um de nós, agora, se em vez deste sol que está a prejudicar, e todos vocês estão, eu já estou aqui à sombrinha com a Bárbara, se de repente fizer um grande temporal e começar a chover pedras, nós precisamos que nos venham acudir.
Portanto, sem proteção civil não há segurança, proteção civil é fundamental. Mas também aqui há um problema de coordenação, há um problema de falta de direção de viagem. Sempre que houve incidentes nesta cidade, e houve, e no Conselho, a senhora futura ex-presidente dizia-nos que não vivemos num Conselho seguro. Sim, nós vivemos num Conselho seguro, mas o preço dessa segurança é vigilância. É atuarmos proativamente, profilaticamente e garantirmos que temos mecanismos. Obviamente não temos polícia visível. E por isso a Polícia Municipal é absolutamente central, essencial, quer para te retirar e reconduzir a Promotorres à sua função, que é promover Torres Vedras, que é para a sensação de segurança que é preciso instalar. Não é normal, eu quando era criança, via polícias na rua. Eu ando na cidade, ando no Conselho, eu não vejo um polícia. Não, desculpem, não é um problema do Estado Central. É um problema da nossa responsabilidade coletiva, temos que fazer melhor, porque há instrumentos para isso. Portanto, aí um Conselho Municipal de Segurança, já depois temos reunido várias vezes com forças de segurança, para nós será fundamental. Uma estrutura que tenha como membros permanentes a PSP, a GNR, a Polícia Municipal, a Proteção Civil e os bombeiros e os serviços de autarquia. E que reúna numa base mensal e que determine quais são as estradas que têm que se fechar, que têm que se abrir, como é que se devem fazer as operações. Porque são essas pessoas, no limite, se tivermos algum problema grave civil, algum terremoto, alguma inundação, são essas pessoas que nós vamos querer ter ao nosso lado. E nós temos que capacitar essas pessoas. Nós não podemos continuar a ter um quadro de bombeiros em que não tenhamos 24 horas por dia bombeiros. Portanto, nós temos que olhar para esse problema. Não se resolve como a senhora futura ex-presidente foi fazer, entregando um carro, fazia muita falta para fazer campanha eleitoral, gastando 250 mil euros do erário público. Isso é só passar um cheque. É preciso fazer formação, é preciso garantir que temos 24 horas de bombeiros e, portanto, precisamos de capacitar as forças de segurança e os bombeiros de uma forma completamente diferente. O resto do programa eu não me vou alongar, porque senão tinha vontade de apresentar todo, e agradeço a vossa atenção, recordando que sem sustentabilidade nos cidadãos, sem desenvolvimento da riqueza e sem inovação e desenvolvimento, nós estamos só a fazer cócegas aos problemas. Obrigado. Obrigado, Diogo. E é com este entusiasmo que acabamos de apresentar algumas ideias do nosso programa. Como já vos disse, este é um resumo daquilo que é o nosso programa. Desde as 3 da tarde que está online o nosso programa completo, com todas as nossas propostas, com todo o plano estratégico que prevemos para o nosso Conselho nos próximos anos. E gostaria aqui de dizer uma coisa que para nós é fundamental. Nós queremos governar com aquilo que que chamamos e queremos implementar, que é uma democracia participativa. Já expliquei como, mas vou-vos dar alguns exemplos. Nós, quando chegamos e ao vencermos estas eleições, vamos, obviamente, falar com os colaboradores. Vamos fazer um diagnóstico, perceber como é que eles estão, se estão motivados, se não estão. Nós não podemos nem devemos andar sempre a contratar pessoas. Nós temos que olhar para dentro, valorizar a carreira, capacitá-los para poderem exercer outras funções, caso não estejam a exercer as suas funções e não sejam felizes no trabalho. É isto que é preciso fazer. E não é preciso andar sempre a abrir concursos para entrar pessoas para a Câmara Municipal. E foi isto que fiz em 2005 até 2016. Foi este o caminho que nós vamos capacitar, fazer com que as pessoas trabalhassem e fossem felizes. Aliás, tenho essa felicidade de falar com quem trabalhei na Câmara Municipal e perceber as diferenças que existem atualmente. Outro exemplo, e agora mais relativamente ao exterior. Nós, quando estivemos a fazer o programa, fizemos muitas perguntas, questionámos. Nós fomos ao Mercado Municipal de Santa Cruz e falamos com todos os operadores. Questionámos o que é que os senhores querem. Preferem este local assim, qualificado, porque é preciso de facto fazer obras, ou preferem uma nova localização? 99% das pessoas disseram-nos que preferem ficar naquele local. Há de facto um problema a nível de estacionamento no verão, que temos que resolver, mas preferem requalificar porque estão no centro, estão ao pé e todas as pessoas lá vão. Não é preciso fazer um investimento novo, porque ouvimos as pessoas e disseram-nos que não era esse o caminho. Nós não somos donos da razão, podemos ter excelentes ideias, mas se as pessoas entenderem, se a população entender que as prioridades não são estas, nós temos que as ouvir e temos que arrepiar caminho e eventualmente retirarmos uma decisão que iríamos tomar para que de facto beneficiar a população, porque de facto são eles que vão votar em nós. É este o nosso compromisso e nós, ao fazermos compromissos, é para cumprir, e se por acaso não conseguimos cumprir algum, com a mesma cara que aqui estamos e com a mesma cara que dizemos que não conseguimos cumprir, e obviamente apresentaremos um motivo. Agora fica à vossa disposição algumas questões que queiram fazer. Estamos nós os 6, como viram, percebem perfeitamente o entusiasmo que todos nós temos de implementar este programa, percebem a alegria que tivemos a fazer, e acho que estas apresentações falam por si. Eu gostava de questionar, pegando mesmo nas suas últimas palavras,
Tendo em conta que o vosso programa eleitoral é demasiado arrojado, na medida em que determina tempos de execução das vossas propostas, não temem que possam defraudar as expectativas dos torrienses? Antes, pelo contrário, estamos a dizer às pessoas é que temos projetos a 4 anos que vamos cumprir, e há outros que a 8, e há outros que vão começar em 4 anos e vão acabar em 12. Ou seja, as pessoas hoje têm um cronograma e sabem exatamente o que é que vai demorar. O que pode acontecer é que as pessoas olhem para o programa e digam assim: epá, eu pensava que as circulares à cidade iam ser feitas em 2 anos. Não, isso é impossível, nem projetar. Foi aprovada. Apresentámos uma proposta em reunião de Câmara que foi aprovada para avançar com os projetos. Ainda nem sequer os projetos existem, portanto nós não conseguimos ter circulares à cidade daqui a 2 anos nem daqui a 3. É algo que é preciso programar. Há quem prometa que vai fazer rapidamente. Nunca fez, mas vai fazer agora. Mas nós não conseguimos fazer circulares à cidade em 2 anos. É impossível. E as pessoas têm que saber isto. Portanto, é muito mais transparente dizermos já do que andamos agora a dizer às pessoas: vamos fazer circulares à cidade. E daqui a 1 ano elas estão prontas. Não é verdade. Vai demorar muito tempo. Tem que ser feito por fases. Há espaços, de facto, espaços canal, espaços que estão abertos, que serão mais fáceis de resolver, mas vai demorar tempo. Agora temos que agir e tem que ser já. E se as pessoas souberem exatamente o tempo que demora, é muito mais fácil e assim, aí sim, não defraudamos as expectativas das pessoas. Sim, mas eu referia-me também ao facto de haver projetos que dependem do Governo Central e do Tribunal de Contas, por exemplo, desses pareceres que não está dependente da vossa decisão. O que está aqui, em geral, não estão aqui nos projetos que dependam do Governo Central. Existe sim, é a vontade de nós podermos fazer, nós nos podemos substituir ao Governo Central, é diferente. E havendo essa capacidade que nós temos, nós vamos avançar. Obviamente, temos que pedir parceiros, temos que acompanhar, mas é fácil de chegar junto de institutos do Estado e dizer: olha, o nosso caminho é este, que nós queremos avançar, e tenho a certeza absoluta que essas instituições, se for a Câmara a fazer e não vão gastar dinheiro, nunca vão dizer que sim. A propósito de... Um grande exemplo que posso dar é relativamente aos médicos. Existem N exemplos em Portugal de mais de, se calhar, 100 municípios que lançaram regulamentos de apoio, obviamente tem que ser aprovado em reunião de Câmara, e os médicos sabem quais são as condições que têm e, obviamente, ou querem ou não querem, mas é importante apresentar condições e depois logo veremos se eles aceitam ou não. Há pouco a doutora Rita falava de influenciar politicamente as pessoas relativamente ao novo Hospital do Oeste, precisamente nessa questão do Governo Central, que é uma matéria que está no Governo. De que forma é que a Câmara, se forem eleitos obviamente, poderão influenciar politicamente este processo? Eu posso, sim, eu fiz essa referência e nós temos que ter noção disso. Recentemente houve também um vídeo de campanha que dava nota que, por exemplo, é um exemplo muito concreto, que a requalificação das escolas secundárias era da responsabilidade do governo. Isso era um dos exemplos que eu tinha na cabeça. O que é que nós temos que ter aqui noção? Ao dia de hoje, a requalificação dessas escolas, e estamos a falar particularmente da escola de São Gonçalo, Madeira Torres, Padre Francisco Soares e Machial, só estão nas mãos do governo porque a Câmara não soube influenciar a decisão a quando da transferência de competências. É aí que eu quero chegar. Portanto, nós tínhamos um modelo para a transferência de competências, como a Ana se recorda, porque já exercia a sua profissão nessa altura. Houve uma condição que foi aceita pelo Executivo. Nós só aceitamos a transferência de competências se estas escolas que eu referi fossem consideradas prioritárias para grandes investimentos. O que significava que, quando assinássemos a transferência de competências, vinha o envelope financeiro necessário. E, como sabe, fomos surpreendidos em Assembleia Municipal com a informação de que não tínhamos conseguido influenciar, não tínhamos conseguido negociar e, em vez destas 4 escolas, íamos ficar com uma, que é o Machial, que desde 2019 está precisamente como estava e nem sabemos onde é que anda o dinheiro que veio desse envelope de financeiro que acompanhou a transferência de competências. Portanto, eu quando digo influenciar, não é que nós tenhamos projetos que dependem do Estado. A questão é que nós temos que captar investimento, precisamos de trabalhar em parceria com a Administração Central, porque há decisões para as quais a Administração Central nos pode ajudar. E é este trabalho, é esta influência que nós temos que ter. Eu também já dei este exemplo. A requalificação recente das escolas Padre Francisco Soares e Madeira Torres podia já ter beneficiado de um envelope financeiro relativamente ao qual o Estado manifestou vontade de nos apoiar para conseguirmos esse envelope. O que é que a autarquia tinha que fazer? Tinha que fazer o projeto. Ao dia de hoje não temos sequer caderno de encargos. Portanto, eu quando digo a capacidade de influenciar, é muito também neste sentido. Nós temos que ir à procura. Sim, em relação ao novo hospital, o que é que poderão fazer? Em relação ao novo hospital, nós já dissemos isto, aliás, desde que chegámos em 2021.
Para nós, o hospital devia ser em olho político. Há 30 anos atrás, o aterro sanitário foi colocado lá, porque era o local mais central do Oeste, onde demorava menos tempo os carros a chegarem. Portanto, é aí, que eu saiba, não houve nenhum terremoto, que eu saiba, o território continua igual, portanto, o lugar mais central era aí. No entanto, foi feito um estudo para o Oeste de Cimo, pelos 12 municípios, que se comprometeram a aceitar esse estudo. E nesse estudo referiu que havia as duas localizações mais centrais, uma era no Bom Barral, os Dona da A8, e outra em Torres Vedras. O estudo indica que no Bom Barral é a localização escolhida. Então, se os 12 municípios avançam para um estudo desta natureza, o resultado é este, e fica a cerca de 6 minutos, 7 minutos do nosso território, então porquê é que não vamos avançar com isto? Nós temos que exercer a nossa autoridade. Ou este CIM serve para quê? Se não serve para resolver este problema. Se é um projeto regional, é um projeto de 12 municípios, o estudo foi apresentado, foi pago por eles, por nós, está definido o local. Quando há 2 municípios ou 3 que começam de facto a sua guerra, não aceitam o estudo tem que avançar. Portanto, a nossa posição é firme e é esta. É para o Bom Barral, temos que avançar para o Bom Barral. Não podemos estar eternamente a fazer estudos. Vai ser o mesmo problema que o aeroporto, então andamos aqui e nunca mais temos nada. Portanto, é para avançar e temos que exercer a nossa autoridade. E caso nós vençamos, na Oeste de Cimo, vão sentir aquilo que é a nossa convicção para que as coisas andem. Não vamos andar a arrastar os pés como sempre. Perdemos todos. Estamos a falar de mais de 300 mil pessoas que estão a perder neste momento, que andam sempre de um lado para o outro, não sabem as urgências, se não está fechado, vai para o outro lado. E se temos o Hospital Central, como todas as valências, terminamos o nosso problema. E depois, no centro da Santa Casa da Misericórdia, e já compete também à Missão Central, temos um hospital, de facto, no nosso concelho, que pode servir perfeitamente para cuidados continuados e cuidados paliativos, que é muito necessário. Portanto, nós temos todas as condições para que tudo corra bem. É preciso decidir. Uma última questão tem a ver com o vosso projeto político. Será desta vez que vão acabar com a designação de freguesias do interior? Com o nosso projeto político, acabar com as freguesias do interior, nunca vamos acabar, vai ser freguesias do interior e freguesias do litoral. Agora, aquela denominação em que as freguesias do interior são mais abandonadas, isso vai terminar, obviamente. Por isso é que este é o nosso desígnio, de freguesias já de conselho, fazer com que todas fiquem, as nossas 15 freguesias, ficam todas integradas com a mesma igualdade e com as pessoas a poderem participar na decisão do que será o futuro da sua freguesia. Isso para nós é fundamental e é o que nos mais motiva neste momento. É este projeto, porque vamos ter um gabinete para as freguesias, para o seu desenvolvimento, e vamos ter de facto as pessoas no centro da decisão das políticas, neste caso da sua freguesia. Não querem nada mais que a vitória? Nós, obviamente, que acho que merecer por todo o trabalho que fizemos, porque temos uma equipa de excelência, porque já apresentámos, trabalhámos durante 4 anos, porque estes 6 meses, todo o trabalho que fizemos, do plano, da assertividade que temos de ter com os nossos projetos, daquilo que estamos a apresentar, do trabalho todo que fizemos, de termos salas cheias durante esta campanha eleitoral, da aceitação das pessoas para com as nossas ideias, para inclusive pessoas que nós não conhecemos lá, que se aproximam de nós e que nos dizem que isto é para mudar. Portanto, de tudo o que tem acontecido até agora, temos este sentimento muito forte que vamos vencer as eleições. Também vos digo, se não for agora, dificilmente nós voltaremos aqui e para, obviamente, apresentarmos um novo projeto, porque acho que é este o momento da mudança, é agora, porque não tem sido feito nada para que não seja alterado. É preciso alterar, de facto, aquilo que tem sido feito até agora. Há muitos anos esta parte que andamos a arrastar os pés e, de facto, é agora que é a altura da mudança. As pessoas, os torrienses, têm 2 soluções. Ou gostam de tudo como está e querem continuar assim, então não votem em nós. Ou então votem em nós para mudar. São estas 2 opções que as pessoas têm no dia 12 de outubro. Muito obrigada. Eu também tenho uma pergunta. Com um vasto programa eleitoral, e se conseguirem nomear agora, quais é que são as vossas 5 principais medidas para o Concelho de Torres Vedras? 5 principais medidas. Isso agora. Para aquelas pessoas, isso aí, para aquelas pessoas que não vão ver um resumo de 200 páginas, por exemplo. Sim. Não. Nós, obviamente, temos que os primeiros 6 meses vão ser os primeiros 6 meses fundamentais. Ok? Vamos ter que, obviamente, reorganizar os serviços municipais, a alteração da orgânica, nós já falámos sobre isto. Esta situação de freguesia de concelho, nós vamos começar já a fazer, de facto, as reuniões, 2 reuniões na freguesia e a passarmos todos nós o mês inteiro naquela freguesia, a falar com as pessoas, com as freguesias. Isso são duas medidas para implementar já. A terceira é, obviamente, falar com todos os colaboradores, ouvir as suas opiniões, perceber em termos estratégicos como é que eles estão a nível de recursos humanos, qual é a capacitação que cada um tem, o que é que cada um está a fazer, porque neste momento aquilo que sabemos é que as coisas não estão de facto organizadas a este ponto, e isso é fundamental, e nós não podemos ter o anseio de chegar,
de repente e começar, obviamente, a trabalhar sem, obviamente, fazer um diagnóstico do que existe. Uma das primeiras medidas que temos que fazer é o orçamento, ou seja, o orçamento neste momento é obrigatório fazê-lo, não está feito, ninguém fez, nem quem está no poder neste momento fez, o orçamento está a ser feito atualmente. E a última é fazer um diagnóstico de facto daquilo que está comprometido, que é vamos fazer uma auditoria aos próximos, desde 2017 para a frente, uma auditoria financeira à Câmara Municipal. Isto são 5 medidas que temos que fazer, não são investimentos, como se calhar estava à espera que fosse dizer, são apenas medidas urgentes para tomar, porque nós precisamos de perceber, e eu sei neste momento, já temos 100 milhões de euros afetos para os próximos anos. Portanto, isto é uma quantia significativa, quando o orçamento da Câmara é cerca de 100 milhões e 100 já estão afetos aos próximos anos, são alguns deles naturais, o Estado da Santa Cruz, escolas, que estão projetadas nos próximos anos, mas há aqui uma certa dotação financeira que já está capacitada e eu preciso de fazer uma auditoria para perceber o que é que está cativo e o que está a ser feito nestes últimos meses. Tem sido alguns acataramentos e uma série de coisas têm sido feitas neste Conselho, que é perceber se existe alguma requisição para esse trabalho todo que foi feito, porque temos visto muita coisa e ainda é à procura nas coisas que foram aprovadas em reunião de Câmara, não encontrei nada, portanto eu preciso de perceber o que é que está aqui em causa que ainda não sei. A RTVN acompanhou a apresentação oficial do programa eleitoral do Unidos por Torres Vedras. Da minha parte, tenha uma boa semana.